Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. É uma alegria poder estar junto com os irmãos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Números. Nós falamos sobre o capítulo de número 7 e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 8. Vale ressaltar, irmãos, que nós estamos estudando os acontecimentos que se deram ali no acampamento de Israel, junto ao Monte Sinai, no dia em que o tabernáculo foi erguido e consagrado ao Senhor. Nós vimos no capítulo 7 que neste dia os líderes das tribos de Israel trouxeram seus presentes, trouxeram suas ofertas para o serviço do tabernáculo e ali foram depositadas aos pés de Moisés. Aquelas ofertas foram repartidas para a tribo de Levi. E hoje nós vamos dar continuidade a fatos que também se deram naquele dia, no dia da consagração do templo. Vale ressaltar, irmãos, que tudo o que foi feito ali no acampamento foi feito segundo a ordem do Senhor. Veja o que está escrito no final do capítulo 7, versículo 89, o último versículo do capítulo 89. Diz assim: quando Moisés entrava na tenda do encontro, ou seja, no lugar santo, para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os dois querubins moldados sobre o propiciatório, ou seja, a tampa da Arca da Aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Veja que Deus falava a Moisés tudo aquilo que era para ser feito. E Moisés transmitia ao povo tudo aquilo que Deus lhe ordenara para que fosse feito. Essa mensagem, irmãos, trata de duas coisas importantes. A primeira delas é que Deus separou o seu povo para ser um sacerdócio santo. Mas mesmo tendo separado o seu povo para ser um sacerdócio santo, Deus deu a este povo uma liderança. Deus deu líderes para este povo. A mesma coisa ocorre com a igreja. Pedro, em sua primeira epístola, lá no capítulo 2, ele diz que a igreja é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ainda assim, Deus separou líderes para a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículos 11 a 16, ele trata dessa questão. Ele diz, olha, Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, e a finalidade disso é o aperfeiçoamento dos santos para o ministério. Então, Deus, na sua preocupação com o seu povo, estabeleceu a liderança para a sua igreja. E essa liderança deve ser respeitada e deve ser obedecida. Deus falava a Moisés, Moisés falava ao povo. Veja que hoje nós não temos Deus falando com a liderança da igreja, ou com os irmãos da igreja, ou conosco, da mesma forma que ele falava com Moisés, de forma audível, ali no lugar santíssimo. Mas Deus continua falando ao seu povo e à sua igreja através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Deus que falou outrora pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho Jesus. Nos fala através da sua palavra, nos dando orientações e instruções acerca da sua obra, de como deve ser feito, de como deve ser realizada a sua obra. E aqui no capítulo 8, irmãos, nós vamos ver que há duas coisas importantes que Deus trouxe para Moisés. A primeira delas é exatamente quanto ao cuidado e à manutenção com o candelabro, com as lâmpadas do lugar santo. Isso está no capítulo 8, versículos de 1 a 4. E a segunda delas é exatamente a consagração dos levitas para o serviço do Senhor, que aí vai do versículo 5 até o versículo 26. Hoje nós vamos ver exatamente essa primeira parte, no capítulo 8, versículo 1 a 4, que trata da manutenção das lâmpadas do candelabro. Diz assim o versículo 1. Então o Senhor Deus disse a Moisés, fala a Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro.
E Arão procedeu deste modo, colocando as lâmpadas de forma que iluminassem o espaço em frente ao candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal às imagens de flores que o ornavam. Tudo era em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Queridos, como nós já estudamos, o tabernáculo ele era dividido em duas partes. A primeira parte era o lugar santíssimo, onde o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Lá estava a Arca da Aliança, o propiciatório, e ali dentro da arca as tábuas da lei. Deus se manifestava ali naquele lugar. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Esse lugar era separado por uma cortina, por um véu, do lugar santo. E no lugar santo nós tínhamos a mesa dos pães da preposição, nós tínhamos o candelabro e nós tínhamos também o altar do incenso. Essas eram as mobílias que ocupavam o lugar santo. É interessante nós observarmos que quando houve a consagração do tabernáculo, a glória de Deus, o fogo de Deus tomou conta do lugar. A glória de Deus encheu o lugar. O fogo de Deus consumiu o sacrifício que estava sobre o altar. Mas Deus, ele não acendeu as 7 lâmpadas do candelabro de ouro que estava lá no lugar santo. Por quê? Porque era obrigação de Arão, o sumo sacerdote, e de seus filhos, e também essa obrigação passaria a todos os seus descendentes, de cuidar das lâmpadas do candelabro. A responsabilidade solene de cuidar do tabernáculo era do sacerdote. Ele faria isso diariamente ali no lugar santo. Colocar o azeite, aparar os pavios, acender as lâmpadas, mantê-las acesas, era responsabilidade do sacerdote. É interessante observar que no lugar santo não havia janelas. Então, a única fonte de iluminação no lugar santo era o candelabro. A única luz que existia ali dentro do lugar santo era a luz do candelabro. O candelabro ele era feito de ouro maciço, de ouro batido. Pesava cerca de 34 ou 38 quilos aproximadamente. Alguns dizem 34, outros dizem 38 quilos. Era o peso dessa peça. Ele era formado por uma haste central. Dessa haste central saíam 2 braços. Nesses braços estavam 6 lâmpadas. 3 lâmpadas de cada lado. E na haste central também havia uma lâmpada, de modo que eram 7 lâmpadas no castiçal. Queridos, o candelabro era uma peça lindíssima. As hastes eram todas decoradas com flores de amêndoa. Era uma peça muito linda. Veja que aqui no capítulo de número 8 de Números, Deus traz instruções novas acerca do candelabro. As instruções dessa passagem, elas acrescentam alguns detalhes que Arão e seus filhos deveriam seguir. Eles deveriam colocar as lâmpadas de forma que elas iluminassem a frente do candelabro, a parte dianteira do candelabro. O candelabro ficava do lado esquerdo do lugar santo, de frente para a mesa dos pães da preposição. Então, as lâmpadas deveriam ser colocadas de modo que elas refletissem a sua luz sobre a mesa dos pães e também iluminasse todo o lugar santo, ali onde os sacerdotes ministrariam perante o Senhor. É interessante, irmãos, nós observarmos que tanto o tabernáculo como os seus utensílios, os cerimoniais que ali eram realizados, tudo isso apontava para a obra de Jesus Cristo. Tudo ali era símbolo do que Cristo realizaria. Então, todos os utensílios no tabernáculo apontavam para Jesus. E o candelabro não é diferente. Assim como ele
era a única luz dentro do lugar santo, Jesus também é a luz do mundo. Ele é a única luz para este mundo de trevas. Então o candelabro ele é uma figura de Cristo como a luz do mundo. No Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus, quando anuncia Jesus, lá no capítulo 4, ele usa um texto lá do Antigo Testamento, onde ele diz que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam na região da sombra da morte, raiou, resplandeceu a luz. Falando acerca de Jesus. Quanto à nação de Israel, o candelabro ele servia para lembrar aos sacerdotes que Israel era a luz para os povos gentios. O profeta Isaías, lá no capítulo 42 e também no capítulo 49, ele faz essa referência. Ele diz que Deus colocara Israel como luz para os gentios. Israel era o testemunho de Deus para as nações gentílicas, e a luz de Deus resplandeceria a este povo através da nação de Israel. Então, quando os sacerdotes estavam ali ministrando no lugar santo e o candelabro ali aceso, este candelabro trazia à memória destes homens o que Israel de fato representava para o mundo gentílico ao seu redor. Israel era esta luz. E se o povo de Israel desobedecesse a Deus, deixasse de adorá-lo, eles deixariam de ser essa luz para este mundo de trevas. Foi o que de fato aconteceu, tanto é que Israel foi para o cativeiro. Mas para a igreja, o que esse candelabro representa para a igreja? Assim como Israel representava a luz para os gentios, a igreja também representa a luz para este mundo de trevas. Quando vemos lá em Apocalipse, no capítulo 1, João tem a visão de Cristo andando no meio de 7 castiçais. A interpretação que é dada a esta visão de João é que os 7 castiçais representam as 7 igrejas da Ásia. Então a igreja é vista ali como este castiçal, como luz para este mundo de trevas. Veja que o próprio Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Então a igreja está neste mundo para fazer resplandecer a luz de Cristo. Veja que o candelabro ele era formado por uma haste central e com 2 braços, de onde saíam ali as 6 lâmpadas. Veja que Cristo representa exatamente essa haste central. E a igreja representa então esses 2 braços ligados a Cristo, também refletindo luz para este mundo de trevas. Então a igreja está neste mundo para brilhar, para fazer a diferença. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, aos filipenses, lá no capítulo 2, versículos 14 a 16, ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, o papel da igreja neste mundo é resplandecer como luzeiro, como luz, preservando a sã doutrina, preservando a palavra da vida, fazendo a diferença. Assim como aquele candelabro, ele iluminava todo o lugar santo e trazia luz para aquele lugar. A igreja no mundo, eu e você, como parte da igreja, devemos fazer brilhar em nós a luz de Cristo, a luz do Evangelho, fazendo a diferença neste mundo de trevas. Outro detalhe interessante que nós precisamos observar é que para que o candelabro se mantivesse aceso, para que a sua luz se mantivesse acesa, era necessário que o sacerdote diariamente colocasse azeite no candelabro.
O azeite, ele fazia com que as lâmpadas estivessem acesas. Nós sabemos, irmãos, que o azeite na Bíblia, ele é símbolo do Espírito Santo. Ele representa o Espírito Santo. Então, assim como aquele candelabro precisava do azeite para se manter aceso, nós, como luz neste mundo, precisamos exatamente da luz, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos continuar dando testemunho de Cristo. O único que pode dar poder para que testemunhemos sobre Cristo com eficácia, com poder, é o Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito, ela pode enfrentar problemas, ela pode enfrentar perseguições, ela pode ser afrontada pelo mundo, mas ela vai continuar testemunhando ousadamente acerca de Cristo neste mundo de trevas. Portanto, a igreja precisa se encher do Espírito para que a sua luz possa brilhar neste mundo. Foi o próprio Jesus quem disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Então vejam que quando aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do Espírito Santo vir sobre a igreja, do Espírito Santo encher a igreja ali reunida, a partir dali a igreja sai com poder, testemunhando acerca do Senhor, brilhando no mundo de trevas. Eu e você precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo para darmos testemunhos do Senhor Jesus em todo lugar por onde passarmos. Portanto, irmãos, assim como o sacerdote tinha a obrigação de diariamente estar colocando azeite naquelas lâmpadas para que elas permanecessem acesas e de posicioná-las de modo que elas trouxessem luz a todo aquele ambiente, assim a igreja, no exercício do seu sacerdócio, deve buscar todos os dias estar cheia do Espírito Santo e se posicionar neste mundo de modo a trazer luz sobre ele, a trazer luz sobre essas densas trevas. Pense nisso, reflita sobre isso, veja onde Deus tem te colocado. Deus te colocou para que você possa se posicionar de modo a trazer a luz de Cristo a todos os que estão ao seu redor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Louvo a Deus por essa oportunidade. Amanhã nós vamos continuar ainda no capítulo de número 8, falando acerca do chamado da consagração dos levitas. Que Deus continue falando ao seu coração. Agradeço à pastora Luíde, nossa pastora presidente, pastor Gideon Júnior, que está coordenando esse trabalho, por essa oportunidade. Fica na paz do Senhor Jesus.